Aleluia. Glória a Deus. Boa noite a todos. A graça e a paz, igreja, amém? Para mim, mais uma vez, um motivo de grande alegria estar aqui com vocês. Mês passado, fiz uma reclamação com o pastor Oséias. Há muito tempo ele não me chamava, falei, está com algum problema comigo? O senhor me perdoa, mas eu quero voltar aí. Aí ele foi, não tem nada não, eu vou te chamar assim. Aí eu marcou para o dia 20. Aí eu estou aqui. Se demorar, vou pedir de novo. Queridos, pega a sua Bíblia, abra comigo aí no Salmo 30, versículo 5. Você que tem a sua Bíblia digital, também a Bíblia. Quem tem a Bíblia no papel aí. Salmo, capítulo 30, versículo 5. Eu sou daquela época que todo mundo lia junto, né? Mas hoje em dia, cada versão que complica tudo, né? Eu gosto muito de ler aquela última frase que a gente lia como? O choro pode durar uma noite. Aí quando eu olhei para ali, pode vir o choro, mas a alegria... Poxa, acabou com a minha... É a versão ali diferente, né? Acabou com a minha prática aqui. Porque não passa de um momento a sua ira, o seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer, pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Né? O termo prático, né? Ou melhor, na frase mais antiga, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Com esse texto, eu começo a entender que Deus prefere trabalhar no turno da noite, embora Ele trabalhe em todos os momentos. Mas segundo o texto que Ele está dizendo que, enquanto você está chorando a noite toda, Deus está trabalhando. E essa conotação de uma noite, você levar literalmente, você vai pensar que né? Você começou a chorar aí 7 horas da noite e só vai sorrir quando amanhecer no dia seguinte. Mas essa noite pode se entender um período de trevas, um período de tristeza, um período de tribulação da nossa vida. Um período onde você dorme doido para receber uma notícia diferente no dia seguinte. Ou que você acorda e lembra que você está passando aquele problema e você fala, não podia ser tudo um sonho. Aquele período negro da notícia ruim, que chega de uma forma cruel, porque assim é a vida. As notícias ruins chegam repentinamente. E parece que o céu se fecha. Acontece um eclipse. As nuvens negras te cobrem. E você começa a viver dias de angústias. E essa noite pode durar uma semana, pode durar 15 dias. Pode durar um mês. Pode durar anos. Mas esse texto está dizendo que por mais longa que seja a sua noite, uma hora vai amanhecer. Uma hora o sol vai brilhar. E a palavra é o que a gente faz enquanto não amanhece. E durante essa noite, se ela for muito longa, qual seria o meu procedimento? No capítulo 35 de Jó, versículo 10, ele faz um questionamento baseado em que Deus nos dá canções em meia-noite. Em meia-noite, Dudu, a gente canta. Porque cantar durante o dia, quando tudo vai bem, é o básico, é o trivial.
Mas a gente precisa arrancar a verdadeira adoração no meio da noite. Uma canção tradicional que eu cantava na harpa cristã diz que os mais belos hinos e poesias foram feitos em dias de tribulação. Eu lembro que eu gostava muito de cantar aquela canção: firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Aí um dia eu vi o Kleber Lucas contando um testemunho dessa música. Ele estava voltando de um funeral. Era um amigo muito íntimo dele, quase que um irmão. E ele escreve essa canção: e mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão... As minhas lágrimas... Perdi a letra agora. Para regar a minha fé. O povo sabe a música, viu? E consolar o meu coração. A história vai dizer que no princípio do século XIX, mais ou menos, eu acho que é Horatius Spafford o nome do... Falar inglês é horrível, né? Para mim, que sou ruim de inglês. Mas é um missionário americano. Ele esperava a sua família chegar atravessando o Atlântico. Acontece um acidente entre dois navios. E o que chega para ele é uma carta da sua esposa: sofremos um acidente, só sobrou eu. Morreu as nossas 4 filhas. E ele passa aquela noite, coração apertado. E ao fazer uma viagem de volta, ele passa no lugar do acidente e faz uma canção. Ele escreve uma das mais belas poesias, que a gente já cantou muito, de vez em quando se canta nas nossas igrejas. Não deveríamos nunca parar de cantar. Se paz a mais doce me deres gozar, e se dor a mais forte sofrer, ó certo eu estou, que apesar de aflições, que feliz com Jesus sempre sou. Você perdeu as 4 filhas. Eu perdi as 4 filhas, mas não perdi Jesus. Não perdi minha fé. Não perdi a minha esperança. Não perdi a certeza que eu vou encontrá-las no céu da glória. E nós vamos cantar juntos: Santo, Santo é o Senhor. A ideia de que a noite vai passar e nós vamos receber o conforto, e nós vamos ser restituídos. Eu acho bacana isso, né? O crente adora restituição. É uma coisa muito nossa. Mas Jesus não prometeu restituição para ninguém. Jesus prometeu salvação. Eu vivo debaixo de salvação. Eu prego para que haja salvação. O Espírito Santo visita para que haja conversão de vidas, transformação. Porque a nossa festa é num lugar vindouro, num lugar muito mais perfeito e muito mais bonito. É no céu de glória. Enquanto eu estiver aqui, eu vou passar por noites. E no meio das noites, Caio, eu vou cantar. No meio das noites eu vou adorar. Deus permite, porque enquanto certas coisas nos alcançam, Ele está o quê? Trabalhando. Jesus fala assim: olha, o meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. O pai nunca para de trabalhar. Apesar de que as pessoas enxergam do ponto de vista daqui para lá e pensam assim: bem, daqui para lá eu oro, Deus me ouve e Deus me atende. Então, a minha oração move a mão de Deus. Mas se você for entender uma visão mais ampla, foi Deus que moveu primeiro para fazer você orar. O meu pai trabalha até agora. Você às vezes está meio perdido sem saber o que fazer, mas Deus está movendo você. A Bíblia diz que Deus começou a impelir Sansão para que Sansão começasse a trabalhar. A Bíblia diz que Jesus foi levado pelo Espírito Santo para o deserto para ser tentado. É Ele que nos move, é Ele que nos leva. E no meio da noite Ele está trabalhando em nós. Ele está forjando um caráter em nós.
Ele está forjando uma obra em nós. É no meio da noite que as coisas começam a acontecer e a gente começa a trocar a murmuração pela maturidade, pela esperança. Ninguém que teve experiências com o Espírito Santo vai chegar aqui, pegar esse microfone e dizer assim: a minha vida sempre foi um mar de rosas, nunca passei por problemas. Quando você olha para Dudu assim, você vai dizer isso. Ele nunca passou por problemas, porque, né? Aquela aparência que ele tem, imponente, né? É que ele não deixa você ver. Mas ele passa por dificuldade. Ele passa por crises. A noite certa vez chegou. E sabe por que ele ministrou louvor hoje aqui? Porque apesar da noite ter chegado, ele continuou cantando. Sabe por que você está aqui? Apesar da noite ter te alcançado, você continua adorando. Você escolheu o lugar de adoração. Muitas pessoas escolheram ficar em casa, muitas pessoas escolheram ir embora, muitas pessoas escolheram a frase: nunca mais eu entro numa igreja. Você preferiu o lugar de adoração, o lugar onde nós somos confrontados, onde nós somos tratados e moldados para a glória dele, porque Deus está trabalhando durante toda a noite. Crente gosta de cantar cada canção bonita, né? A gente canta aquela música assim, ó: tens liberdade aqui, Espírito de Deus. Sou tua casa, tua morada, eu sou o teu lar. Aí aquela frase clássica: mude as coisas de lugar. Aí Jesus pergunta: se eu mudar as coisas de lugar, você vai murmurar ou vai adorar? Tem certeza que eu posso mexer? Você está tão acostumado com a sua rotina de vida? Quando eu começar a mudar as coisas de lugar, você vai entender que sou eu que estou movendo, ou você vai botar a culpa no diabo? Vou começar a chamar as pessoas de atribulado, que está te tirando da graça. O trabalho de Deus é diferente do nosso. Quer ver só uma coisa? Êxodo capítulo 14, se eu não me engano, versículo 21. A Bíblia diz que Moisés toca nas águas e um vento começa a soprar durante toda aquela noite. Como é que é? Moisés toca nas águas e acontece o quê? Um vento sopra toda aquela noite. Quando você fala assim: irmão, estou no vento, você quer que a pessoa entenda o quê? Quando você pergunta assim para a pessoa: como é que você está? E a pessoa fala: rapaz, entrou um vento na minha vida. Você entende que a pessoa está passando o quê? Pois é, Moisés toca nas águas e Deus manda um vento. Senhor, o negócio já está ruim. Para completar, tu ainda manda um vento. A forma que Deus trabalha não é a forma que você quer que Ele trabalhe. O problema da gente é querer ensinar a Deus como é que Deus manda a bênção para a gente. Senhor, tudo que eu preciso agora é ir lá naquele gerente, conversar com ele e ele liberar um crédito para mim de tantos mil para mim, para eu fazer isso, para eu fazer aquilo. Aí você vai lá, conversa com o gerente, o crédito não sai, você volta: Senhor, tanto te pedi, Deus não me ouviu, coisa e tal. Aí passa alguns dias, alguém te liga: estou sabendo que você estava querendo investir num negócio, coisa e tal, estou com o negócio pronto aqui para você. Você só precisa entrar, começar a trabalhar e vai me pagando aos poucos. Aí você fala: meu Deus, veio de uma outra forma. Pois é, veio do jeito de Deus. Quando o gerente te negou o crédito, foi o vento que Deus enviou para aumentar a tua fé. Porque quando vem do teu jeito, não foi Deus que fez, foi você. Quando o Gideão falou: bem, o exército inimigo já é muita gente, 30 mil a gente vai ficar na desvantagem, mas vamos lá, vamos tentar com 30 mil. Deus: não, tem muito ainda. Se você ganhar com 30 mil, você vai dizer que foi você. Eu quero saber se você tem moral de ir com 300.
Porque essa história está escrita e nos influencia até os dias de hoje. Gideão venceu uma guerra de milhares com 300. Porque Deus deu a vitória a Gideão. Deus deu a vitória a Davi. Davi não era um soldado grande, poderoso em armas. Davi era um garotinho com uma tiradeira na mão. Deus trabalha no turno da noite. E quando vem aquela ventania toda, Deus fala assim: Moisés, diga o povo que marche. Eu não sei vocês, mas quando criança, eu sempre vi uns quadros do Moisés levantando as mãos assim, o mar aberto, o povo passando, um solzinho e tudo, de dia. Então eu sempre entendi que aconteceu de dia. Eu ficava me perguntando, mas por que o mar se abriu e o povo ficou olhando para o mar aberto? Moisés ainda teve que mandar o povo passar. Rapaz, assim que abrisse, ó, não precisa nem mandar, eu era o primeiro para fugir de Faraó. Aí lendo o texto eu entendi que de noite ia uma coluna de fogo na frente de Israel. E o texto aqui, de Êxodo 14, diz que a coluna foi para trás segurar os carros de Faraó. Então a coluna de fogo já não estava guiando mais ninguém. Estava de noite, eu não sei se a lua estava cheia. Eu só sei que o mar abriu e o nego ficou assim, vou ou não vou? Está tudo escuro. Depois de uma ventania nessa, eu vou entrar nesse breu aí. O que tem aí dentro? Aí dentro tem um mar aberto. Mas não é para quem vê, é para quem crê. É atitude de fé. Se você considerar que todo vento que está soprando na tua vida é o diabo que está te atacando, é perseguição, você pode perder o que Deus está trabalhando em você. Aí entra o quê? Falta de discernimento, imaturidade. Tudo é murmuração, tudo é reclamação. O escritor aos Hebreus, no capítulo 5, ele termina o capítulo dizendo assim: olha, pelo tempo que vocês têm de crentes, já eram para ser mestres. Já era para entender o que é vento. Já era para entender o que é o Espírito Santo trabalhando. Eu sou professor de música. Eu sou professor de técnica vocal. Eu tenho assim um prazer enorme de ensinar. E quando alguém me pergunta sobre hermenêutica e exegese, então, aí minha boca enche d'água. Aí eu chamo os pequeninos. Os pequeninos de 2 anos de crente, 5 anos de crente. Mas de vez em quando vem uns crentezinhos novo convertido de 20 anos de crente, me perguntar quem que estava na cova dos leões. É Samuel ou Davi? Quanto tempo mesmo você tem de crente? Intimidade nenhuma com a Bíblia. Como é que é discernir os ventos desse jeito? Jesus olhou para um doutor na lei e falou assim: você não está entendendo as coisas do Espírito? Você está achando que eu estou falando que você tem que entrar no ventre da tua mãe? Nascer de novo é para quem nasce da água e do Espírito. A água é da palavra, tratamento de caráter, mudança de atitude, transformados pelo Espírito Santo. É necessário nascer de novo. E muitas vezes esse nascimento gera dores, como dores de parto. É Deus trabalhando na sua noite. Não reclama do vento. Foi Deus que enviou o vento. Sabe o que você tem que fazer? É parar de murmurar e marchar. Pastor Oséias, pega esse cajado e diga a esse povo que marche. Mas já está meio escuro o negócio. Uma ventania danada, tudo negro. Pois é. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. E a prova das coisas que você não vê. Se você quer ver, para quem você quer fé? A Bíblia diz que Jesus é o autor e consumador da fé. Porque entendendo que você não tinha como enxergar o mundo espiritual, Ele te deu a fé. Mas quando aquilo que é corruptível se revestir de incorruptibilidade,
se cumprirá o texto que diz: estragada foi a morte. Onde está a morte, seu aguilhão? Cadê você, inferno? Agora a gente vai ver Jesus como Ele é. Não precisa mais de fé, Ele vai consumir a nossa fé para a gente vê-lo como Ele é, com o corpo glorificado, com um novo nome, na glória com Ele, naquela grande ceia. Mas enquanto estivermos aqui, é no Espírito, a gente anda no Espírito, a gente fala no Espírito, a gente levanta no Espírito, a gente age no Espírito, e o discernimento de Espírito vai fazendo você entender que é Deus que está trabalhando no turno da noite. Então o que eu faço, Jéder? Durante essa noite, começa a discernir para onde está soprando a mão de Deus. Porque existem momentos que parece que Deus é um ser todo poderoso, mas com um coração muito duro. E você é uma pessoa tão boazinha, mas não pode nada. Aí você que é boazinha, não pode nada, fica tentando convencer o chefão lá em cima, que tem um coração duro, para ele entender que você precisa da benção. Aleluia. Aí você precisa que Deus feche as portas. Aí uma vez eu estava ouvindo o irmão conversando, ele falou assim: não, meu, a gente está na luta lá, as portas se fecharam, mas quando Deus está no negócio, é assim mesmo, as portas se fecham. Aí daqui a pouco, meu irmão estava conversando com outro e falou assim: meu irmão, a gente entrou no negócio, Deus abriu as portas. Quando Deus não está no negócio, Ele abre as portas. Aí eu, pronto, e aí, Deus? Alguém me ajuda? Deus está no negócio, quando se fecha, quando se abre. Sei lá, parece que é raro de religião, né? É carta. Às vezes eu me sinto assim, que a pessoa fala assim: eu estou aqui, meu marido saiu de casa, eu vim fazer uma campanha. Eu falei: querida, traga o teu amor em 3 dias, é outra religião ali do lado. Jesus não traz ninguém, Jesus restaura vidas. Jesus restaura princípios. Cuide, para que Deus cuide de você primeiro, para que Ele possa restaurar o casamento segundo Ele. Deus continua trabalhando no turno da noite. A Bíblia vai dizer que quando o povo de Israel chegou do outro lado, já estava de manhã, pastor, e ao amanhecer eles viram os soldados e os carros boiando. Eles viram os soldados e os carros boiando quando? Ao amanhecer. Sabe o que eu tenho visto nos últimos dias? É o amanhecer chegando e pessoas que continuam dormindo. Eu sei que aqui não tem, mas tem gente que gosta de acordar 2 horas da tarde. Como é que vai ver o amanhecer desse jeito? A Bíblia diz o quê? Desperta tu que dormes. Já amanheceu. E se já amanheceu, você vai ver o raiar do sol se você estiver acordado. Mas as pessoas estão como que sonolentas. As pessoas estão como que conformadas. Apesar de lermos o texto: não vos conformeis com este mundo. As pessoas estão aceitando de boa. Precisamos ter discernimento do Espírito para saber que Ele trabalha na noite, e o discernimento também para entender que o sol chegou. Já amanheceu. Meu Deus. E como o amanhecer de Deus é lindo. Mas na verdade, você não é a pessoa boazinha que não pode nada, e Deus não é o cara durão lá de cima que pode tudo, mas está esperando você derreter o coração dele. Não, não é isso. Na verdade, Deus está movendo o Espírito dele sobre a face da terra. E a Bíblia diz que Ele procura os adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Porque o vento está soprando, está redimindo uma igreja, está adornando com dons, meu Deus, dons da fé,
dons de cura. Ele está soprando. Mas muitas das vezes a pessoa que se sente boazinha, que está ali orando, ele está totalmente fora do propósito de Deus. Ele está pedindo uma coisa que não tem a ver com o reino dos céus. E Tiago está dizendo, sabe por que você não recebe? Porque você pede mal. Você pede segundo você não pede segundo o Espírito. Jesus foi claro, ei, quando você pedir em meu nome. Você sabe o que é pedir em nome de Jesus? Eu vou mostrar para você o que a gente faz. A gente faz assim: Senhor Jesus, eu quero um namorado, em nome de Jesus, amém. Quem quer um namorado? Eu. Aí eu peço namorado e termino a frase em nome de Jesus, para ter certeza que Jesus vai responder minha oração. Agora eu vou dizer para você o que é uma oração em nome de Jesus. Jesus fala contigo assim, olha, vai lá. Vai lá na casa do Paulo. Eu preciso falar com ele. Aí você chega na casa do Paulo, Jesus fala assim, ora por ele agora. E fala que eu vou libertá-lo dessa crise que ele está passando. Aí você coloca a mão na cuia do Paulo e fala, em nome de Jesus, se levanta dessa crise. Por que você fez essa oração? Porque Jesus mandou. E Jesus fala o quê? De todas as vezes que você orar, porque eu mandei você orar, eu vou fazer. Agora, toda vez que você orar para conforto da tua vida, isso não é reino. Eu acho uma coisa muito engraçada que a gente, de vez em quando, tenta dar umas pernadas em Jesus, né? Senhor, olha só aquela família, Deus, tão sofrida. Vem para a igreja, mora longe, com filho no colo. Se o Senhor me der um carro, eu levo todo dia eles para casa de carro. Eu vou buscar e levo. Aí Deus, engraçadinho, né? Por que ele quer que eu dê um carro para ele dar carona? Não era mais fácil ele pedir, Senhor, dar um carro para eles? Mas se ele pedir, Senhor, dar um carro para eles, ele vai ficar sem carro. Mas o intuito não é eu querer o carro, o intuito é resolver o problema. É oração em nome de Jesus. O dia que uma pessoa abençoada chegou para mim e falou assim, olha, Deus mandou te dar o meu carro. Está aqui o documento do carro quitado, chave do carro e o tanque está cheio. É seu, faça dele o que quiser. Eu nem acreditei, né? Que eu sempre ouvi isso acontecer com os outros, mas... É que é loteria esse negócio. Aí teve um amigo que falou assim para mim, Jaéder, você não sabe como eu pedi a Deus para Deus te dar um carro. Aí eu chorei. Porque a situação dele era igual ou pior que a minha. Mas ele não pediu um carro para ele para me dar carona. Ele falou, Jesus, Jaéder precisa de um carro. Quando eu peguei o documento, a chave, eu falei, Senhor, eu não lembro de ter pedido um carro. Que desde criança eu escuto alguém dizendo assim, meu irmão, sabe por que Deus não te deu um carro? Porque você ainda não escolheu a marca, você não escolheu a cor, você não escolheu o ano. Você tem que escolher o carro que você quer. O dia que eu escolhi o carro que eu queria, Deus me deu. Rapaz, o que mais tinha era gente anotando. A gente é inocente, né? A gente acredita nessas coisas. E eu acredito que tem gente que pede a marca, a cor, e Deus dá, sabe como é que é? Acontece. Mas isso não é uma fórmula, queridos. O nosso relacionamento com Deus é fruto. Interessante que em Gálatas o apóstolo Paulo fala assim, olha, as obras da carne é o quê? Ira, contenda, feitiçaria, porfia, e assim vai. Aí depois ele fala assim, porém, o fruto do Espírito. Ué, o pecado são obras e o Espírito é fruto? Pois é. Para você pecar, você não precisa de relacionamento. Já está nos seus membros, segundo o apóstolo Paulo. A nossa natureza é pecaminosa. Aquilo que eu quero fazer, eu não faço. E o que eu não quero fazer, quando eu vou ver, eu já fiz. Percebo que a lei do pecado opera dos meus membros. Mas a minha mente está em Cristo. Só que
O Espírito Santo, você precisa ter um relacionamento com Ele. Sabe como é que é? No relacionamento de um casal nasce um filho, um fruto. O relacionamento de semente, terra, adubo, nasce a árvore. No relacionamento entre você e o Espírito Santo, você começa a dar fruto. E no fruto do Espírito é fé, bondade, longanimidade, temperança. E tem um que eu adoro: domínio próprio. Esse eu estou no teste ainda. Está crescendo ainda esse fruto. Domínio próprio. Talvez a noite chegou na tua vida e está provando o teu domínio próprio. Deus está movendo em você durante essa noite. Mas através de discernimento, com muito discernimento, você vai entender que já amanheceu. E você vai se levantar mais forte dessa noite, amém? Entendendo o agir de Deus na sua vida, essa noite vai trazer testemunhos para que mais pessoas sejam alcançadas. O choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Tem uma canção que a gente canta assim, não tem? Já cantou aqui alguma vez essa música? Vamos ficar de pé nessa noite em nome de Jesus? Eu não sei em que fase você está na sua vida, mas todas as vezes que a gente escuta uma pregação, a gente fica naquela expectativa, né? Deus fala comigo. Aí Deus ministra uma palavra como essa, aí você pensa assim, bem, por enquanto eu estou de dia. Pois é, queridos, nem sempre nem sempre a pregação é para levantar você, corrigir você, confrontar você. Mas muitas vezes é para você pegar esse entendimento e alcançar alguém que está passando por uma noite. Paremos um pouquinho de pensar em nós e começamos a pensar no outro. Olha, eu estou num momento na minha vida que está de dia. Deus tem me abençoado muito. Eu tenho conquistado, sabe? Eu tenho realizado. Mas antes de chegar aqui, eu já passei por noites tremendas. Mas eu estou sabendo que a minha irmã, que o meu irmão está passando por uma noite. E essa palavra está me levando até esse lugar. Deus está falando comigo, eu preciso ir lá. Você está lembrando de alguém aí que você precisa ir lá? Talvez você esteja assim, não, Jé, eu quero que alguém vá na minha. Eu estou passando numa noite terrível. Pois é, Davi também estava lá na caverna de Adulão, sendo perseguido por Saul. Mas lá na caverna ele começou a ministrar cura para pessoas perdidas. Não importa a condição que você esteja, Deus quer usar você. E quando eu disse Deus quer usar você, só o pastor disse aleluia. Eu acho que ninguém creu nisso. Vamos para a segunda chance. Deus quer usar você. A fé está chegando, pastor. Se eu repetir mais umas 10 vezes, eu acho que a pessoa vai acreditar, levar esse negócio a sério. Gente, até quando nós vamos ficar esperando que um obreiro, que o pastor faça a tarefa que a igreja tem que fazer? A igreja carrega a marca de Cristo. A igreja leva a unção por onde ela passa. A igreja leva a intercessão, leva a libertação, leva a cura. Ei, assume o protagonismo de igreja e vai. Leva o amanhecer na casa de alguém. Leve o amanhecer na vida de alguém. Vai lá no leito. Vai lá no leito dele. Vai lá no leito dela. Chegou o amanhecer. Chegou o sol. Chegou o sol.